Meus irmãos, eu sigo então para a última de uma curta série de mensagens que comecei a pregar. Esta é a terceira mensagem desta série, falando sobre a igreja através do tempo. Já falamos sobre a igreja ontem, falamos sobre a igreja hoje, e eu gostaria de falar com vocês sobre a igreja amanhã. E nós pensarmos aqui então sobre promessas do Senhor e compromisso nosso. Eu quero partir com você do texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Esse texto está projetado. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí comigo, eu recomendo que você possa acompanhar também com a sua Bíblia. Nesse texto o Senhor está dizendo assim, verso 18. Agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Vamos pensar um pouco sobre uma coisa. O mundo parece estar se tornando cada vez mais complicado. Se você tem acompanhado as notícias mundo afora, você tem percebido que há turbulências acontecendo no mundo todo. Muitas dificuldades acontecendo em vários lugares. Uma bagunça. E essas notícias chegam até nós. A sociedade, vou dizer que num tempo globalizado como o nosso, não só no Brasil, mas no mundo todo, a sociedade não parece estar se tornando mais estável. Ao contrário, parece estar desmoronando em alguns contextos. A gente percebe, por exemplo, índices de violência que são surpreendentes, assustadores em alguns contextos. A corrupção como sendo uma realidade triste também, sendo observada em muitos lugares. E, além disso, a sociedade como um todo decaindo para uma depravação sem limites também, sem precedentes. Não parece que a sociedade está melhorando. Pelo contrário, parece estar decaindo. E é evidente, então, que há um problema no mundo, mas esse problema do mundo, o que há de errado com o mundo, é o que há de errado com as pessoas. O mundo, afinal, a sociedade, afinal, é a expressão daquilo que nós somos, da maneira como nós, como sociedade, nos organizamos, vivemos, nos manifestamos. Então, o problema do mundo é certamente um problema com as pessoas. Mas nós nos perguntaríamos, qual é, afinal, o problema das pessoas? Qual é o problema das pessoas? No século XVIII, um filósofo, Rousseau, um suíço, ele arriscou um diagnóstico, mas ele errou. Ele apostou numa coisa, mas errou feio. Rousseau defendeu que o homem tem uma natureza inerentemente boa, sendo corrompido pelo meio social. No pensamento dele, o problema das pessoas, de alguma forma, está relacionado ao meio e no modo como esse meio interfere no coração, na vida das pessoas. Essa foi a aposta que Rousseau fez. O homem é bom. O homem é bom. Nesta ótica, o mal do ser humano, então, seria ocasionado por algo externo a ele,
alguma questão da conjuntura ambiental, da sociedade, seja como for. Mas quando nós olhamos para as Escrituras pregam que o ser humano é inerentemente mau. Devido a quê? Devido ao pecado instalado em sua natureza desde a queda. A Escritura não traz uma perspectiva otimista sobre a natureza básica das pessoas. Ela diz, não, pecadores, caídos desde o pecado de Adão. É muito interessante nós olharmos isso, não sei se você já atentou para isso alguma vez, mas nós encontramos, por exemplo, quando Deus cria os seres humanos, Deus os faz à sua imagem e semelhança. Gênesis, capítulo 1. Depois do capítulo 3, acontece ali o relato da queda dos seres humanos no pecado. Toda a desvinculação do Senhor acontecendo ali naquele contexto. Quando chega Romanos capítulo 5, 4 ou 5, me falha a memória agora, Gênesis, né? Pulei longe aqui, né? Fui parar lá em Romanos. Gênesis, capítulo 5, 4 ou 5, nós vamos encontrar ali uma expressão curiosa, logo nos primeiros versos, dizendo que Adão, agora, ele gera um filho conforme a sua imagem. De Adão para cá, só tem Adão, semelhantes a ele. Olha aí o texto, capítulo 5, verso 3 de Gênesis. Mas é muito interessante que as Escrituras, então, não têm essa ideia de que o homem é essencialmente bom, como a nossa sociedade parece admitir como uma verdade. Pelo contrário, ele vai dizer, por exemplo, eu queria que você me acompanhasse ao texto de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7, primeiramente o versículo de número 15. Esse versículo, ele diz assim: não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Há uma discussão em curso aqui sobre a questão das regras alimentares, e o cuidado, certos tipos de alimentos. E aí o Senhor Jesus falou assim, não. Não é o que entra no corpo o que contamina o homem. O que contamina o homem, o verdadeiro perigo é aquilo que sai do coração. Mas olhe também a partir do versículo 20. Ele diz assim, em seguida acrescentou, o Senhor Jesus está explicando isso. Aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração das pessoas vem maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídios, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro, são elas que os contaminam. É fantástico nós percebermos isso, porque nós vamos olhando para essa passagem, tem como nós afirmarmos que o ser humano é inerentemente bom, e é infelizmente a estrutura do ambiente em que ele cresce que o faz tornar-se mau e perverso? O Senhor Jesus disse, não é isso que acontece. Todas essas ações desprezíveis, o Senhor Jesus diz, isso vem desse coração pecador. Por que é importante nós começarmos a compreender isso? Porque nós vamos começar a perceber que o problema do mundo não é simplesmente uma questão de nós tentarmos novos arranjos.
Vamos pensar numa esfera bem mais pequena, bem menor, para nós podermos avaliar isso. Esqueça a sociedade como um todo e pense na vivência de duas pessoas casadas. Dentro de um casamento. Todo mundo se casa com pretensões maravilhosas. Eu, quando casei com a Kelly, eu falei, vou fazer essa mulher feliz todos os dias. Eu estou tentando manter pelo menos uma média boa, né? Não consigo sempre, não. Mas o que a gente vai perceber quando nós encontramos a realidade da vida matrimonial das pessoas? Meus irmãos, tem pessoa que pensa assim, estou vivendo um mau momento no casamento. Vamos fazer uma viagem para ver se melhora? Quem sabe se nós mudarmos de ares, isso vai ser interessante. E tenta. Não muda. Não muda. Você troca o CEP do problema. O problema viaja contigo na bagagem. Pode até estar meio calmo, mas ele vai viajar contigo. Ou de repente alguém fala, nós vamos nos mudar, cidade nova, vida nova, tudo diferente. A casa agora está reformada, vai ser uma beleza. Meu Senhor, não é arranjo. Alguém talvez pense assim, isso é resultado de uma fase complicada que nós estamos vivendo. E tem fases muito complicadas mesmo. Eu confesso para vocês que eu recentemente tornei-me desobrigado em relação a cuidados com filho dentro de casa. E eu penso assim, gente, dava um trabalho enorme e a gente nem parava para pensar. E quando você se sente desobrigado, é claro que as tensões diminuem. Mas se nós não tomarmos cuidado, a vida de um casal vira um... Sabe o que muda? O que salva? O que faz um casamento tornar-se bom de verdade? Não é o arranjo. São corações transformados e rendidos diante do Senhor. É o que faz com que um homem consiga tentar manter a média dele mais alta. E a mulher, de igual forma. É o que muda a gente. É o que transforma a gente. Enquanto nós pensarmos que a solução é exterior, nós não vamos ter êxito. A solução é fundamentalmente interior, é uma questão do coração realmente. Mas como a nossa sociedade, ela recusa essa hipótese, porque, meus irmãos, sabe, por exemplo, quando nós temos que tratar de alguma questão, de uma dificuldade, e vamos pensar em algumas coisas aqui. O que é mais fácil para uma pessoa? Ela imaginar que o problema é por algum fator externo, ou ela imaginar que isso é alguma coisa dentro dela que precisa ser mudada? Obviamente, é muito mais fácil eu culpar um terceiro. Assim como, por exemplo, se eu tenho um filho muito rebelde, um diagnóstico pode ser um negócio de falar assim, então não é responsabilidade minha essa má atitude do meu filho, o mau comportamento do meu filho. É porque ele sofre de um problema tal. Pode ser um descanso, quando eventualmente o problema não é só esse. Quando eventualmente nós estamos falando de um coração ainda jovem, mas que nunca foi treinado no autocontrole, no domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito que nós precisamos desenvolver. O problema, o mundo tem acostumado a pensar que o problema está em alguma questão externa. Como a nossa sociedade abandonou a verdade das Escrituras, começaram a ler a realidade a partir de um prisma totalmente desassociado dos valores do Evangelho. A maneira como as pessoas têm interpretado o mundo e as situações do mundo tem sido desassociada do Evangelho,
da mensagem das Escrituras. O mundo vive isso. A ponto, eu não sei se vocês também ouviram isso já, mas a ponto de alguns arriscarem profetizar, por assim dizer, que o cristianismo deveria acabar, que o cristianismo é uma coisa ultrapassada, retrógrada. Que não só vai, mas no pensamento de alguns, deveria mesmo acabar. E a atitude, então, a maneira como esse mundo, com essa mentalidade, olha para a igreja, é, em geral, hostil. Hostil. Ácida. E a igreja sofre um constante bombardeio ácido, hostil, por parte do mundo. A ponto de algumas igrejas optarem por ajustar sua pregação de modo a evitar confronto. De modo a criar uma situação, falando assim, eu não piso no calo de ninguém para não gerar um mal-estar, um confronto desse tipo. Adaptam-se ao gosto de uma cultura relativista, que não considera a hipótese de que existem verdades eternas que governam o coração, ou deveriam governar o coração humano. Uma sociedade confusa em muitos aspectos. E quando a gente vê esse cenário todo, essa mentalidade do mundo, a maneira como a igreja sofre pressão por causa disso, é comum, é natural até nós nos perguntarmos, o que será da igreja amanhã? Vocês sabem, por exemplo, que em alguns países na Europa, templos foram completamente fechados. Alguns acolhendo até mesmo outras atividades completamente mundanas. Tornaram-se boates, bares. Diante de toda essa pressão, o que será da igreja amanhã? Haverá ainda uma igreja no futuro? Eu quero que vocês pensem comigo sobre isso. E eu gostaria de, ao longo desta mensagem, chegar à seguinte resposta com vocês. O futuro da igreja depende de quem? E aí a gente volta lá para Mateus 16, 18, que foi o texto que eu li logo na abertura aqui. Porque nesta palavra de Jesus a Pedro, o Senhor revela que uma verdade fundamental sobre a vida da igreja e sobre a sua permanência. Ele diz, agora eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não a conquistarão. Quero pensar nesse verso com você. Primeiramente, a igreja não é uma instituição humana, é divina. A igreja, ela procede e pertence ao Senhor. A igreja não é um projeto humano, e como projeto humano, sujeito ao fracasso ou à temporariedade dos projetos humanos. Nós podemos fazer coisas muito interessantes, construir, realizar, mas essas coisas vão ser perdidas com o tempo. Mas a igreja, ao contrário disso, não é um projeto humano, é divino. E ela não é comparável a mais nada. Ela é do Senhor. Ela é sua, do Senhor. Mais à frente, nós veremos aqui que Ele comprou com o seu próprio sangue a igreja. E Ele mesmo diz, ninguém pode arrebatá-la de suas mãos. Ela pertence ao Senhor.
Ela é dele, está nas mãos dele. E o grande edificador da igreja, ele diz: eu edificarei a minha igreja. O grande edificador da igreja é Cristo. A força, a vitalidade da igreja são outorgadas por Ele, pelo Senhor, são dadas pelo Senhor. Ele é o fundador, Ele é o construtor, sua preservação e seu crescimento dependem dEle. Todo ser humano é passageiro. Ontem, eu estive numa reunião, numa igreja que está celebrando 80 anos. E nesse período, naturalmente, vários pastores serviram a essa igreja. Mas eles hoje são memórias. Todo ser humano é passageiro. Todo ser humano é passageiro. Mas é o Senhor quem é o fundador, o construtor, o mantenedor, aquele que preserva e dá crescimento à sua igreja. E Ele defende a sua igreja. Ele defende. No final desse verso, ele disse: as forças da morte não a conquistarão. Você talvez esteja familiarizado com uma tradução que diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor disse isso: as forças da morte não a conquistarão. Nem a morte, nem o poder do mal poderão deter a igreja, poderão derrotar a igreja, por mais fúria que por acaso tenham contra ela, não poderão deter a igreja. A grande prova disso, o Senhor Jesus deu Ele mesmo, quando morto por aquela terrível oposição dos pecadores, e Ele vence o poder da morte, apresenta-se vivo, ressuscitado. Nada poderá deter a igreja jamais. A igreja, enquanto corpo místico de Cristo, é indestrutível. Ainda que alguma igreja local possa ser destroçada por uma perseguição, por uma força, a essência da igreja não poderá ser destruída jamais. Jamais. Nós olhamos, por exemplo, para os nossos irmãos em países de grande perseguição no continente africano. Matam-se pastores, queimam-se as construções que eles tentam fazer, mas o evangelho não para de prosperar nesses lugares. O que nós estamos percebendo? A igreja, enquanto corpo místico de Cristo, ela é indestrutível. Ela permanecerá, apesar da hostilidade do mundo. Porque ela é a igreja do Senhor Jesus, edificada e guardada por Ele. Quando nós olhamos para as palavras do Senhor Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 33, Ele avisou: haveriam aflições. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. O Senhor Jesus alertou a respeito disso, mas nos encorajou a termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o futuro e a permanência da igreja, primeiramente, são defendidos e garantidos pelo Senhor Jesus. É a sua igreja contra a qual as forças do mal não poderão prevalecer. Não poderão. Ele é o guardador da igreja. Entretanto, numa igreja local, e quando eu falo de igreja local, eu estou falando de uma comunidade de discípulos.
as várias que existem espalhadas aí pelo mundo. Mas numa igreja local, seu futuro e permanência também depende de pastoreio responsável. Olha comigo o livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo de número 28. Disse assim, Paulo orientando aqueles irmãos, ele disse assim: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Paulo escrevendo àqueles presbíteros, ou melhor, falando aos presbíteros em Éfeso, ele disse que eles deveriam cuidar de si mesmos e cuidar do rebanho, da igreja. Igreja que, como vimos nesse texto, foi comprada com o sangue de Cristo. Foi comprada por Ele. Igrejas sobre as quais são constituídos bispos, pastores, presbíteros, nesse contexto aqui, referindo-se às pessoas encarregadas do cuidado, da direção do rebanho. Uma tarefa que a carta aos Hebreus vai mencionar que estes pastores prestarão contas a Deus a respeito disso, do cuidado que precisam exercer sobre a igreja. Por que Paulo está recomendando que eles cuidassem? Eles precisariam cuidar, porque surgiria no meio deles falsos mestres, lobos, que não poupariam o rebanho. Veja o versículo de número 29. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes que não pouparão o rebanho. Então vejam vocês que no contexto de uma igreja local, não obstante ela seja edificada pelo grande edificador da igreja, que é Cristo, mas o Senhor também designou que a igreja fosse zelada, fosse cuidada por pastores responsáveis. Uma igreja local enfrentará, além das ameaças externas, ameaças internas, provenientes de falsos ensinamentos que podem implodi-la se não forem combatidos. Se por acaso determinadas coisas começassem a permear a vida da igreja e não fossem observadas e tratadas, isso poderia causar danos. Paulo, falando àqueles presbíteros ali, ele disse: vai surgir pessoas assim, falsos mestres, que no final de tudo são lobos. Lobos no meio de quê? De um rebanho. O que um lobo pretende no meio de um rebanho? Alimentar-se das ovelhas. Alimentar-se das ovelhas à custa de suas vidas, obviamente. Mas uma igreja é preservada quando ela é pastoreada de maneira responsável no temor do Senhor. Então, além de depender do Senhor para sua edificação e permanência, uma igreja local requer pastores sábios e fiéis ao Senhor. Estes pastores, segundo lá a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 12, esses pastores são ferramentas usadas pelo grande edificador para a edificação da igreja. Nesta carta aos Efésios, Paulo escreveu, ele falando sobre
a pastores, mestres presentes na igreja, ele diz, são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. O próprio Senhor se vale da instrumentalidade de pastores sérios, responsáveis para a edificação da igreja, e o pastoreio responsável evitará que esse caos que há no mundo prospere dentro da vida de uma igreja local, destruindo-a por dentro. Impedirá. Então nós vimos aqui, o futuro e a permanência da igreja depende fundamentalmente do Senhor Jesus, que é o grande edificador. Depende também da instrumentalidade de pastores tementes a Deus, responsáveis, fiéis ao Senhor e à sua palavra. Mas o futuro e a permanência de uma igreja local também depende do compromisso de seus membros com a vida da igreja. Hebreus capítulo 10, me acompanhe aí por gentileza. Hebreus capítulo 10, versículos 24 e 25. Esse texto diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Vejam vocês que esta passagem da carta aos Hebreus mostra para a gente a necessidade de cuidarmos da vida da igreja, procurando meios para motivar, incentivar uns aos outros. Numa igreja local, não basta nós cuidarmos da doutrina, a fim de que a doutrina seja correta. É fundamental cuidar também das pessoas, mas esse cuidado, ele se dá de forma recíproca, mútua. É um cuidando do outro, estimulando a viver em amor de forma prática, estimulando a viver em obediência de forma prática. Hebreus também adverte os crentes a sustentarem a vida da igreja, prezando pelo hábito de se reunir como igreja. Sustentar a vida da igreja prezando pelo hábito de congregar. O abandono da comunhão com a igreja enfraquece a fé do indivíduo e também fere a igreja. Em vez disso, devemos congregar com a responsabilidade e o amor, sabendo que não é apenas por nós, mas é também pelo corpo de Cristo que nós o fazemos. Nessa carta aos Hebreus, esse alerta é exatamente sobre isso, assim: encorajem uns aos outros. Se você for ler a carta dos Hebreus como um todo, sabe o que estava acontecendo? O grande motivador, eu já fiz a exposição dessa carta aqui na igreja, mas o grande motivador dessa carta ter sido escrita foi que vários irmãos estavam abandonando o caminho. Muitos deles se sentindo pressionados porque vinham de um contexto judaico, e você sabe que, especialmente no contexto judaico, quando alguém deixava o judaísmo para seguir uma outra fé, no caso a fé cristã, essas pessoas elas se tornavam proscritas, elas eram abandonadas pela família, eram desprezadas. E as pressões sociais eram muito grandes nesse contexto, a fim de que eles não perseverassem. Mas o autor aos Hebreus dizendo: vocês precisam cuidar uns dos outros.
precisam zelar uns pelos outros. Não é apenas por nós que nós congregamos, mas é também pelo outro, para edificar e fortalecer o outro também. É na comunhão nossa como igreja que nós encorajamos uns aos outros. E essa carta ainda traz uma perspectiva de que devemos zelar por nossa comunhão como igreja, sobretudo quando vemos que o dia está próximo. É o alerta que ele faz. Esse dia falado aí nesta sessão da carta aos Hebreus se refere ao dia da volta do Senhor. Jesus disse que um dos sinais que marcariam a proximidade deste dia da sua volta era que o pecado aumentaria e o amor de muitos esfriaria. E aí o autor aos Hebreus está dizendo, ainda mais, quando vocês veem que esse dia está próximo, encorajem uns aos outros. A carta alerta a respeito disso, porque, conforme se pode inferir a partir dessa carta, é quando ele diz no início do verso, não façam isso como alguns já têm feito. Já vinha acontecendo de alguns abandonarem a comunhão como igreja. Então, o futuro e a permanência de uma igreja local também requer o comprometimento de seus membros, cuidando uns dos outros e prezando pela comunhão com os demais irmãos e com a igreja. O futuro e a permanência de uma igreja local requer isso, esse comprometimento dos membros. Nesse comprometimento, cada membro deve dar o seu melhor em tudo. Dar o seu melhor em tudo. Eu faria algumas considerações aqui com você. No que diz respeito à vida da igreja, você tem dado o seu melhor? No que diz respeito à vida da igreja, é o seu melhor que tem sido dado? O tempo que você dedica é a sua melhor oferta? Ou é uma coisa em que você tenta encaixar com algum tempo que lhe sobra? A maneira como você serve é o seu melhor? Se o seu trabalho, sua profissão fosse desempenhada nos mesmos termos, você seria reconhecido como um profissional excelente ou como um profissional medíocre? Ou insuficiente, incompetente? A sua disposição pessoal de doar-se aos seus irmãos é o seu melhor? Tem sido o seu melhor? Nesse compromisso de zelar pela igreja, nós devemos fazer isso de fato com todo o coração. Devemos zelar pela igreja até que o Senhor venha. Meus irmãos, o nosso serviço hoje deixará um legado para futuras gerações e gerará frutos que permanecerão pela eternidade através de vidas salvas por Cristo Jesus. Eu quero concluir com duas breves aplicações que provavelmente você já conseguiu chegar a elas refletindo, mas eu gostaria de compartilhar com você. A primeira lição que eu quero destacar à luz dessa reflexão de hoje é: há uma mentalidade perversa atuando no mundo.
Nós não podemos deixar que ela se infiltre na vida da igreja. O Senhor, Ele tem cuidado da igreja e garantiu a sua vitória final. Nós devemos orar para que Deus sustente o coração dos pastores e lhes dê visão para esse tempo, sabedoria para esse tempo, complexo como é. E cada um de nós deve entender que é também um instrumento do grande edificador da igreja para a sua manutenção. Então, a permanência e o futuro da igreja depende do Senhor Jesus, depende de pastores e depende de cada um de nós, de cada membro. Mas a segunda aplicação a que quero me referir é que assim como nós vimos que o que há de errado com o mundo é o que há de errado com as pessoas, a sociedade é um reflexo daquilo que as pessoas têm carregado no coração. Da mesma forma, uma igreja também é reflexo da vida de seus membros. Nós precisamos cuidar de nosso coração, porque, como vimos, é dele que vêm as más atitudes. Lembrem-se do que Paulo disse aos pastores em Éfeso. Em primeiro lugar, cuidem de si mesmos. Cuidem do coração de vocês. Não permitam que o coração de vocês se torne obscurecido. Isso vale para todo crente. Precisamos ter todo cuidado para que não venhamos nós mesmos a criarmos uma visão sobre a vida e sobre o mundo que esteja dissociada dos valores fundamentais do cristianismo. Amém, queridos? Fechem seus olhos comigo, vamos orar?